Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom estarmos aqui para continuarmos meditando em Hebreus. Que texto lindo, que texto maravilhoso, né? Glórias ao nome de Jesus Cristo. Nós falamos já que Jesus Cristo, Ele é maior do que os anjos, né? Que Jesus é maior que os profetas, que Jesus Ele é maior que Moisés, maior que Arão, né? O sumo sacerdote, né? Porque Jesus Cristo, Ele veio sobre essa terra como sacerdote, mas também como sumo sacerdote, né? Ele sofreu em nosso lugar. Ele pagou o preço de cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos ter acesso na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1 de Hebreus, que diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essa boa nova também nos foram anunciada como a eles, mas a mensagem de nada lhe valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto ao demais, disse Deus, né? Deus disse: assim jurei a minha ira, jamais entrarão em seu descanso. Olha, irmãos, nós temos uma conduta a ser seguida, né? E quando fala de salvação, existe essa conduta. Na conversão, você não vai ficar com as mesmas amizades, você não vai ficar com os mesmos hábitos, né? A conversão é o quê? É uma mudança de rota, né? Tem até uma palavrinha hebraica que na tradução ela diz metanoia, que é o quê? Uma mudança de pensamento. Eu mudo, né? Como se você estivesse andando com um carro e lá no GPS você está indo numa determinada direção, mas agora aceitando Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador, você começa a andar por um outro caminho, por um novo e vivo caminho, que é o que a palavra de Deus fala. Em Mateus 7, versículo 12, 13 em diante, vai falar sobre a porta estreita, que é a porta que leva para o céu. Então há um caminho de fato que nos leva a Deus. E esse caminho ele é estreito, por quê? Porque esse caminho não cabe as minhas bagagens, não cabe os meus hábitos, as minhas maneiras, os meus jeitos, né? Eu tenho que abandonar isso pela pessoa de Cristo Jesus. Então, esse alerta aqui, a carta aos Hebreus é um alerta ao povo judeu tinha dois fatores. Um era o povo judeu que tinha se convertido a Jesus Cristo, abandonado as práticas do judaísmo, né? Porque se converteram a Jesus, estavam vivendo o evangelho da transformação. E tinha também aqueles que tinham se convertido, mas eles queriam retornar por conta da perseguição do ano 60, do ano 70, depois de Cristo. Eles começaram a duvidar, eles começaram a questionar: será que vale a pena esse evangelho? Olha a perseguição, olha como as coisas estão. E aqui nós podemos ler, né? O 2 vai dizer assim: porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. A eles quem? Aqueles que não aceitaram. Mas a mensagem de nada lhe valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviam. Quero dizer o quê? Eles não se juntaram com aqueles que estavam tendo fé, né? Se você está com a sua brasa um pouco apagando, né? Poxa, a minha fé está quase indo por água abaixo. A minha esperança em Cristo, a minha confiança em Cristo, parece que ela está oscilando. Eu não estou tão confiante mais assim em Deus. O que vai fazer você conseguir ativar essa fé? O que vai fazer você conseguir confiar em Deus, sabe? Ter certeza sobre o Deus que você serve? É justamente você se aproximar de pessoas que estão vivendo esse evangelho, de pessoas que estão tendo a sua fé em dia, que vão falar com você e vão falar palavras boas, vão falar e orientar de acordo com princípios da palavra de Deus a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo
Glória a Deus. No versículo 4 diz: sabemos que estão prontos por causa da mensagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou e de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem Deus disse: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa leitura. Se tem algo que nos afasta de Deus, se tem algo que faz nós pararmos de ouvir Deus, pararmos de sentir o Espírito Santo no culto, sabe? É a desobediência. E que tipo de desobediência é essa? É a desobediência à palavra de Deus. Quando eu começo a colocar em xeque os princípios da palavra do Senhor, eu começo a tratá-los como algo irrelevante, como algo que não precisa ser seguido completamente. Eu começo a relativizar princípios inegociáveis da palavra de Deus. Eu começo a desobedecer às ordenanças do Senhor por causa do meu prazer, por causa da minha vontade. E isso automaticamente vai me afastando de Deus. Então eu passo a ouvir menos Deus, eu passo a sentir menos a presença de Deus. Por quê? Porque eu estou dando lugar à carne, às vontades da carne, aos desejos da minha carne, né? No 7 diz: por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvir sua voz, não endureçam o coração. Quer dizer, estejam abertos a esse evangelho, né? E algo que nos chama a atenção aqui, e que também Hebreus vai tratar, nós falamos sobre a grandeza de Jesus, em diversos aspectos. Mas aqui nós podemos entender a grandeza do evangelho. Então, ao contrário do povo judeu, que segue a Torá, que segue o Pentateuco do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós entendemos que o Antigo Testamento, ele aponta para um culminar que vivemos hoje, que é os Evangelhos, que é o Novo Testamento. Então a nossa confiança está sobre os Evangelhos de Cristo Jesus, e quanto esses Evangelhos são inerrantes, né? Esses evangelhos são imutáveis, eles são completos, eles são totais, eles são a plenitude de tudo que Deus queria falar por intermédio de homens comuns, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que os escreveu, né? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos estão acima de todas as coisas, né? O 8 diz: se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus, porque todos que entram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Então quer dizer o quê? A pessoa hoje, quando ela está em Cristo Jesus e ela morre, ela fica no descanso do Senhor, ela descansa de seu trabalho. A Bíblia fala que nos últimos dias, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados aos céus quando Jesus chamar a noiva, chamar a igreja. Então nós cremos que a pessoa, a partir do momento que ela vai para o descanso, aí sim, tem a condenação eterna e tem o descanso do Senhor. O descanso do seu trabalho. Então, não acreditamos em reencarnação, não acreditamos em espíritos enviados à terra para algumas missões, não acreditamos. Você tem uma única vida, você tem que fazer bom uso dessa sua única vida, e você prestará conta da sua vida no juízo final, perante Jesus Cristo, que será o justo juiz, como diz a palavra do Senhor. Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo.
Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. A desobediência leva à queda. E para você se levantar de uma queda é muito complicado, é muito difícil. Agora aqui tem algo importante. Portanto, esforcemo-nos. Precisa ter esforço. E esforço está ligado a uma dedicação. Sabe uma coisa que quando você gosta muito de uma coisa, quando você olha para uma coisa e fala, nossa, eu gosto disso, e você cuida, e você zela, né? Tem gente que ama carro, né? E aí quer lavar o carro todo dia, quer aspirar o carro, quer colocar cheirinho no carro, e leva para o mecânico, e faz alinhamento, você cuida, você tem zelo. E com Cristo é a mesma coisa, eu tenho que ter zelo por esse evangelho, eu tenho que ter cuidado por esse evangelho. Todo dia eu tenho que cuidar, todo dia eu tenho que admirar, todo dia eu tenho que contemplar, isso tem que fazer parte da minha vida, parte da minha rotina, até que os meus hábitos se alinhem dentro dos princípios da palavra de Deus. E isso está ligado a um texto bíblico que vai dizer sobre o varão na estatura, né? Na estatura do varão perfeito, que é o quê? É o crente que, a partir do momento que ele se converte, ele começa a crescer nessa graça, nesse conhecimento do evangelho. E quanto mais ele se relaciona, quanto mais ele lê, mais ele é enriquecido, mais ele é preenchido, mais ele é totalizado nos princípios de Deus. O 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Olha que passagem poderosa, irmãos. Quando nós falamos sobre ter uma consciência moral, sobre o princípio de vida saudável, né? Por que que hoje existem leis que são colocadas que você não pode matar o próximo, não pode agredir o próximo, né? Existem leis de segurança, mas antes de existir essa lei, isso já faz parte do consciente coletivo, e não por uma construção cultural, e não por uma imposição de um partido, né? As pessoas hoje comentando sobre a questão do aborto e falam, poxa, quem é contra a legalização do aborto, então é uma pessoa conservadora, é uma pessoa de direita, e a pessoa que ela é a favor é uma pessoa... Na realidade, não tem a ver com essas questões partidárias, mas tem a ver com a nossa consciência, que está conectada a Deus, e os nossos sentimentos que estão alinhados a entender, a compreender, a discernir o certo do errado, né? Isso faz parte, é a razão do senso comum entre nós. Quando eu olho para a vegetação e eu falo, essa vegetação é verde, não há nada que mude, porque eu olho para ela e eu compreendo que ela é verde, eu entendo que ela é verde, porque ela é verde. Então não importa se alguém olhar e falar assim, não, mas isso para você pode ser verde, mas para mim pode ser um amarelo. Olha, a verdade dos fatos é que é verde. Porque contra fatos, nós já ouvimos isso, né? Não há argumentos. Então a palavra do Senhor que penetra na divisa entre a alma e o espírito e traz luz, irmão. A luz, ela é o quê? É a razão. É a razão daquilo que é certo, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é honesto. E aí nós vamos entrando cada vez mais dentro de princípios da palavra de Deus. Assim como nós temos países da Europa que abrigam refugiados da região da África, da Ásia. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia nos orienta a sermos, aleluia, bons recebedores de pessoas, a sermos
bons hospedeiros de pessoas na nossa casa, a servirmos bem, a tratarmos bem, a amarmos o próximo. Então, antes do homem estabelecer leis, antes do homem estabelecer princípios e regras, isso já fazia parte, já estava incutido no ser humano, criado por Deus desde o jardim do Éden, desde o primeiro homem que nasceu por nome Adão, criado do pó da terra. Deus estabeleceu esse senso de eternidade dentro de nós. Então, essa luz da palavra, ela faz parte. Por isso que quando a gente se converte ao Evangelho, e você começa a ler a Bíblia, você vê que isso faz sentido. Você vê que isso parece que preenche um vazio que você tinha. Isso responde perguntas que você tinha. Parece que elas nunca conseguiam ser respondidas na sua totalidade. E a Bíblia começa a preencher isso. Porque aqui contém a fonte que jorra para a vida eterna. A palavra de Deus, ela penetra. Ela traz luz, ela traz esclarecimento, entendimento. Ela ilumina o nosso pensamento para que nós possamos olhar para as coisas e saber a direção certa a ser tomada, sem nenhuma interferência externa. A única interferência que temos que ter é do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e do mal. O Espírito Santo de Deus que testifica. Aleluia, louvado seja Deus. E na parte final do 13 diz: tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestaremos conta. Aí é forte, né, irmão? Porque não tem como você esconder uma verdade. Lembra que eu falei da vegetação e você falar que ela é verde? Não tem como esconder. Milhões de pessoas podem olhar e falar: olha, você está olhando errado, Aderson, não é verde, é amarelo. Mas se eu estou consciente da palavra de Deus, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta. Ah, Senhor, mas eu não sabia. Sabia. A sua consciência sempre te acusou. O seu coração sempre te mostrou a direção certa, o certo a ser feito, né? Agir com honestidade. Ser uma pessoa de caráter, de boa índole, uma pessoa de palavra, uma pessoa de respeito. Isso são princípios universais e que estão espalhados sobre o mundo. E quem pega esses tesouros vai alcançar favor de Deus, vai alcançar misericórdia do Senhor. Olha só o 14: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Quem é? Lembra que eu falei? Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. Olha que lindo! Pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Quer dizer, quando eu me inclino para Jesus, quando eu me inclino para o Evangelho, quando eu me submeto a essa palavra, entendo que ela é a verdadeira, então o favor de Deus, ele se estende. A misericórdia de Deus, ela se estende sobre a minha vida. Eu já não estou mais sozinho. Eu não sou mais um órfão. Eu não sou só uma criatura de Deus agora. Agora sou filho amado. Agora eu tenho acesso à casa do Pai. Agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu tenho comunhão com Jesus Cristo. Eu tenho intimidade com Jesus Cristo. E é isso que Hebreus ele vai trazer para nós. Não há nada, irmão, nada mais poderoso do que Jesus. Não existe um amuleto, não existe uma água consagrada em cima da televisão, não existe uma rosa, não, é só Jesus, é só um joelho dobrado, se arrependendo de seus pecados e confessando Jesus como seu Salvador. Não tem fórmula mágica, não tem que cumprir um ritual, não tem que ficar de quarentena, é só a entrega, é um coração entregue. E quando você se entrega, Jesus estende a mão do favor, a mão da misericórdia. Você lembra da história de Esther? Quando Esther, ela descobriu que o povo dela
ia sofrer uma morte ali, ela ficou apavorada e entrou num período de jejuar e orar. A Bíblia fala que após ela jejuar e orar, ela tomou um banho, ela colocou as melhores roupas, o melhor perfume, as melhores joias, e ela entrou na presença do rei Assuero. Só que ninguém, a não ser os que fossem convidados, poderiam entrar na presença do rei. Qualquer um que entrasse sem ser convidado na presença do rei seria morto. Era uma lei, pois tinha um adendo: se o rei estendesse o cetro, aquela pessoa receberia misericórdia do rei. Esther, quando entra na presença do rei, o rei estende o cetro da misericórdia, o cetro do favor. E agora não estamos falando de Assuero, né, o rei da Pérsia, mas estamos falando do Senhor Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, e Ele estende o cetro de justiça, e Ele estende o cetro da misericórdia. Basta um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração disposto a reconhecer que falhou, que errou. Então Deus, Ele começa a fazer todas as coisas de forma nova. É novidade de vida. Hebreus nos traz isso. Essa soberania de Cristo e essa soberania dos evangelhos, que são evangelhos completos. São textos completos, irmão. Não tem que acrescentar, não tem que diminuir nada. Está tudo feito de forma perfeita. Que na sua casa você possa meditar em Hebreus 4, o capítulo de 4 todinho. Leia, releia. É um texto lindo. Nós lemos aqui, podemos tirar isso. Mas cada vez que você lê, você vai tirando cada vez mais coisas enriquecedoras desse texto bíblico. E é isso que Cristo Jesus tem para a nossa vida. Ele quer nos mostrar. Ele quer abrir os caminhos para que nós possamos conhecê-lo mais e mais intensamente. Louvado seja Deus. Sou Igreja de Deus.